Rádio Assembleia 93,9. Mais informações para o cidadão. Hora certa, 93.9. 10 horas e 19 minutos. Muito bem, às 10 horas e 20 minutos agora, de volta com a Assembleia Notícias, aqui pela Rádio Assembleia 93.9 FM. E, como prometido, já conosco aqui no estúdio da Rádio Assembleia, o advogado Alexsandro Gama. Ele que é especialista em direito criminal, mas também é especialista em direito do consumidor. E, aliás, esse é o tema que a gente vai tratar a partir de agora. Menezes, promoções chegando no WhatsApp, promoções chegando aqui nos sites que a gente navega, pop-up o tempo todo ali mostrando, como você já falou, propaganda na TV, propaganda no rádio, propaganda na internet, na TV, enfim. Estamos sendo bombardeados aí de promoções. Afinal de contas, o Brasil incorporou essa campanha que surgiu lá nos Estados Unidos, a Black Friday, antecipa o Natal, inclusive, que costuma ser a data de maior movimento para o comércio, e a Black Friday também vem agora como uma espécie de segunda data mais importante para o comércio no país. Mas e aí, será que essas promoções mesmo de 80% de desconto são promoções verdadeiras? O que o consumidor deve fazer para que de repente uma compra não se transforme em uma dor de cabeça? É sobre esse assunto que a gente conversa com ele a partir de agora. Dr. Alexsandro, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, participar conosco aqui dentro do programa Assembleia Notícias. Certamente é um assunto importantíssimo, essa questão de direito do consumidor, porque a gente acaba se empolgando às vezes, vai na pressa ali para aproveitar uma promoção e acaba trazendo junto um problema e às vezes difícil de solucionar. Bom dia. Muito bom dia a todos, bom dia bancada, Gilberto, obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Assembleia, né, e as pessoas, aos telespectadores que estão acompanhando, né, pelas redes mundiais aí de informação, como YouTube e outras. É uma data muito importante para o comércio, né, nacional, como bem Gilberto Pimentel já falou aqui, foi incorporada lá nos Estados Unidos, acontece um dia após o Dia de Ação de Graças, lá que é o Natal americano, né? Sim. Então, uma queima de estoque geral. Os Estados Unidos, reconhecidamente como um país altamente capitalista, incorporou isso junto das suas empresas, da indústria que movimenta, né, muito, né, nesse final de ano. Essa data tão importante, e o brasileiro sempre aí, né, também acompanhando essas inovações, espera às vezes o ano todo essa respectiva data para comprar algum item que deseja com um preço bem abaixo do que compraria numa época normal. Menezes, por exemplo, separou aqui 50 mil reais, parece, para aproveitar a Black Friday. Comprar uma tela, né, daquelas 4K, né? Tá na expectativa. E temos um detalhe, Menezes, nesse período agora, né? Black Friday com Copa do Mundo. Sim. Copa do Mundo a gente quer trocar de TV, né? Sim. Quer trocar de TV, quer uma TV maior, uma TV nova, uma TV mais moderna, enfim. E aí veio a calhar essa promoção da Black Friday também. Agora, pois é, esses 50 mil que você falou, Gilberto, já chegou a 80%, né? Sim. Esses anúncios aí. Eu tô aguardando esses 50 mil para ver se chega nos 100%. 100% de desconto. Aí quer levar de graça o produto. Doutor, 80% de desconto, né? A gente, né? É para acreditar ou é para desconfiar? Sim. Vamos lá. Pois bem, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a lei máxima em relação às relações de consumo no nosso país, essa lei aí, né, que entrou em vigência efetivamente na década de 90 e vige até hoje com algumas pequenas alterações, mas o texto principal, né, praticamente intacto permanece. Foi uma lei muito moderna ao tempo e permanece muito atual. Eu estava até falando antes aqui, a gente conversando nos bastidores, sobre um documentário que está em trâmite nas redes de streaming aí, né, Netflix, que é o caso Pepsi, que é um caso obrigatório de estudo, né, nas faculdades norte-americanas de direito, em que se estuda o nome do rapaz lá que morava na capital, Washington,
versus a Pepsi. Esse caso aconteceu em 1995, só para detalhar essa questão da oferta, né, que é idêntico ao nosso aqui no Brasil. A Pepsi anunciou aquelas promoções, né? A gente que já tem um pouquinho mais de idade, eu sou novo, mas eu já passei por isso também, que era pegue tantas tampinhas e troque por um boné, pegue tantas tampinhas e troque por uma jaqueta, era descolado, né? Quem tem um óculos da Coca-Cola, no caso era da Pepsi e tudo mais, né? E vieram fazendo isso até os anos 2000, aí agora que deram uma parada. E nesse comercial da Pepsi, olha que coisa interessante, eles colocaram todos esses itens que o rapaz, o adolescente lá, era uma pessoa descolada na escola porque tinha jaqueta da Pepsi e tudo mais, e no final ele chegava num jato, um jato em caça, né, na escola, e falava assim, se você juntar 7 milhões de pontos, você ganha esse jato. E eles, né, imaginaram sendo impossível, fizeram um cálculo lá, eu tinha que tomar não sei quantas 1000 latinhas de Pepsi para chegar a 7 milhões de pontos, mas eles não imaginavam que teria um americano obstinado que iria conseguir os 7 mil pontos, os 7 milhões de pontos, na verdade, né? A propaganda, isso foi um caso, não só as faculdades de Direito, mas as faculdades de Publicidade. Nos Estados Unidos também é currículo obrigatório o caso Pepsi, porque aí foi uma discussão depois se foi um erro publicitário ou se foi um erro, né, da diretoria. Enfim, o rapaz conseguiu os 7 milhões de pontos e falou: Pepsi, cadê o meu jato? Que é o nome do documentário. Aqui no Brasil, se acontecer isso, qualquer loja, né, seja ela física ou virtual, hoje tudo funciona no meio virtual, além do físico também, né? Vieram a oferecer algum produto com 80% de desconto que seja, ela é obrigada a atender sem sombra de qualquer dúvida. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele veda nos seus princípios e concomitantemente depois nos direitos do consumidor a publicidade enganosa. Então, se o que estiver na propaganda também observar as letras miúdas, aí né? Tá o problema. Exatamente. Pra gente que já não enxerga muito bem, né, Menezes? Olhar aquela letra miudinha lá embaixo, ali que tá o problema. As letras miúdas, né, na propaganda que a Pepsi não fez, aí foi lá nos Estados Unidos, novamente remetendo ao caso, foi analisado tudo isso comercial, eles trocaram depois, mas já não podia mais, porque veicularam. Então a empresa tem essa responsabilidade de arcar com a propaganda que ela fez, sob pena de ser responsabilizada judicialmente e individualmente por quem se sente lesado, tanto de forma coletiva. O CDC ele prevê essa punição coletiva também, digamos assim, né? Em razão da empresa, pode pegar uma multa milionária por conta de publicidade enganosa. Doutor, há casos, por exemplo, em que, como o senhor disse, algumas pessoas esperam um ano inteiro por essa promoção, juntam dinheiro, inclusive, para essa promoção. Mas há casos em que esse desconto de 80% ele chama a atenção porque, de repente, próximo a Black Friday, aquele produto sobe de preço. E aí dá-se um desconto alto e a gente tem ali um preço final que, na verdade, ele não corresponderia ao preço real de um produto que estava sendo vendido por um outro preço 2 meses antes. Me bate essa curiosidade, inclusive, de quem deveria regular essa questão dos preços para fazer uma espécie de comparação. O preço que era praticado lá no mês de setembro está sendo praticado agora naquele item, para ver se esse desconto ele é de fato 80%, que a gente está usando aqui como referência, ou é uma maneira de alguma forma acabar enganando o próprio consumidor também. Maravilha, Gilberto. Essa função, né, em primazia, caberia e cabe ao PROCON de cada respectivo ente federativo da nossa União, cada estado, tá? Então, o PROCON deveria fiscalizar isso. Acredito que aqui na Amapá, por exemplo, o órgão está aberto, né, a demandas da população, como denúncias. Exatamente, o consumidor é muito atento. Então, ele verifica que uma TV custava R$5.000, é o sonho de consumo dele. E de repente essa TV aumentou para R$10.000 e se deu aí um desconto para mascarar,
também no nosso Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece as práticas abusivas por parte das empresas. E isso caracterizaria, sem sombra de qualquer dúvida, uma prática abusiva, que é colocar um item muito acima do valor de mercado que ele realmente corresponde. Então esse aumento ele pode até acontecer de uma forma mascarada, mas não pode ser tão evidente a ponto de caracterizar uma abusividade por parte da empresa. O que a gente sabe que, infelizmente, ocorre, a empresa está incorrendo em risco, novamente, de arcar com multas que podem ultrapassar alguns milhões de reais. Pois é, e qual é o parâmetro utilizado, né? Qual é a técnica utilizada para saber se a empresa realmente aumentou aquele preço para poder dar esse desconto? Isso é muito relativo, né? O parâmetro que os órgãos de fiscalização atendem é o valor médio de mercado do produto. Sim. Né? Então, uma TV ali que custa R$5.000, em razão da concorrência, que é inerente da atividade comercial, ela não vai variar muito disso. Ela vai variar ali numa empresa para R$5.500, outra empresa para R$6.000 e outra empresa R$4.500. Né? É claro que sempre vai um pouquinho para mais, nenhuma empresa quer colocar menos, tem que ter um mínimo de lucro, né? Então, quanto maior a rede, por exemplo, essas grandes lojas de rede nacional, comércio virtual, como Carrefour, Americanas, que são as mais famosas, né? Compram produtos em grande quantidade e conseguem vender a um preço mais acessível ao consumidor, né? Então, é claro que elas vão diminuir bastante o preço. Mas esse aumento vertiginoso de 50%, 70% no valor original, isso aí pode ocasionar a prática abusiva por parte da empresa. Como ocorreu muito, por exemplo, na época da pandemia, na época do apagão, aqui na Amapá, que um galão de água que custa R$15 chegou a beirar 50. São coisas totalmente absurdas, aumentou aí 400% numa época de crise, né, energética aqui no Amapá, por exemplo. Você falou sobre essa questão do comércio eletrônico e a gente tem uma questão que é o consumidor no comércio eletrônico, ele tem uma desvantagem que é não poder tocar aquele produto. No caso de sapatos e vestuário, ele não consegue, por exemplo, experimentar, provar aquele produto para saber se coube. No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem ali o prazo para o arrependimento. Eu não gostei daquele produto, eu posso devolver? Ou só se aquele produto estiver extraviado de repente? Que boa pergunta, Gilberto. É uma pergunta muito recorrente. Acredito que é a pergunta que a gente mais recebe como advogado consumeirista também, a respeito disso. Eu posso trocar? Vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro a respeito disso. Fica bem claro, eu acho que é a pergunta mais importante, talvez, dessa entrevista hoje, tá? A questão do arrependimento é um direito do consumidor pleno, tá? Ele pode se arrepender daquela questão contratual, sobretudo em situações em que a compra não é feita em loja física, como você próprio colocou, não é tocada, não é avaliada, e esse prazo, segundo o CDC, é de 7 dias, tá? Quando você efetua a compra, eventualmente numa loja física, ou quando você recebe numa loja virtual. Então não é daquele dia que você comprou, demora aqui no nosso Amapá, por exemplo, às vezes 15 dias para chegar um produto, né? Meu durou 2 meses. 2 meses, né? Às vezes demora até um pouco mais, né? Então, esse prazo, quando você recebe o produto, tá? É de 7 dias para arrependimento. Tanto que muitos sites de âmbito nacional e internacional também, se é claro, obedecer às nossas normas legais, né? Eles colocam o prazo de arrependimento de 7 dias, colocam na mesma caixa postal e devolve o produto, se não atender, é claro, as especificações. É claro que tem que ter uma guarda necessária, não pode também, falando no nosso amapaense aqui, esculhambar o produto e mandar querer devolver, né, na caixa, né? Então, um sapato, por exemplo, ele vem com etiqueta, bonitinho, todo mundo foi numa sapataria, sabe que vem perfeitamente acondicionado, tira aquele jornal de dentro, opa, não deu, opa, já coloca o jornalzinho de novo, como se fosse numa loja, sim, né? Coloca dentro da caixa de sapatos, coloca na embalagem, eles colocam inclusive as normas. Muitas empresas sérias
já vem dentro da embalagem as normas para troca, sabendo que é um direito do consumidor essa troca em até 7 dias. Tá? Outra pergunta que pode vir a surgir seria sobre se a empresa é obrigada a trocar. Nesses termos, sim. Tá? O Código de Defesa do Consumidor ele deixa claro, sobretudo se não for na loja física, se foi algo que foi vendido na rua ou algo vendido pela internet. Você falou agora e me lembrou aquela questão do eletroeletrônico, né? Você compra, por exemplo, uma televisão, outro aparelho eletrônico qualquer, e aí o aparelho dá problema dentro do prazo aquele prazo de garantia, né? E aí o cidadão volta na loja e a loja manda para a especializada, né? Para assistência técnica especializada. Outra pergunta muito pertinente. Aí volta para o consumidor, aí novamente problema. Aí ele volta na loja e diz que não quer mais o produto. Aliás, doutor, é impressionante, né? Porque, Menezes, a gente chega na loja, no eletrônico, aí o produto ele é testado ali e dizem para você o seguinte: olha, a garantia é 2 dias pela loja e 1 ano pelo fabricante. De quem é essa responsabilidade, doutor? Exato, é de quem vendeu? É de quem produziu? Que pergunta maravilhosa. Outra pergunta maravilhosa. O direito do consumidor ele é instigante, é uma área muito interessante, que por vezes até deixar de lado, né? Nosso escritório trabalha muito com isso, então a gente sempre está lidando com isso e a justiça efetiva. Dificilmente a gente perde uma causa, porque é muito claro o Código de Defesa do Consumidor em relação ao direito do consumidor, né? Em relação a essa questão, né, que a bancada perguntou a respeito da troca do produto. A garantia, né? Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor também é claríssimo em relação a isso. Olha só, para bens não duráveis, tá? O prazo é de 30 dias, pelo lojista, inclusive. Aquela garantia estendida é outra coisa do fabricante, tá? Um fabricante, por exemplo, ele pode colocar num carro, por exemplo. Vai ter muita promoção de Black Friday de carro agora aí. Já estamos vendo aí. Né? Já. Muita promoção de carro, tá? Inclusive aí nessas revendedoras que vendem carro de segunda, que hoje é uma febre no nosso país em razão do alto preço dos carros zero, né? Já tive inúmeras ações em relação a isso no escritório. A exemplo de uma. O meu cliente comprou o carro numa revenda, tá? Um modelo bem popular. E suando, guardou 20 mil, né? E juntando ali 300 todo mês e foi. Imagina o tempo que esse rapaz não levou para concretizar. Foi lá, pegou o carro dos sonhos dele, que era um carro popular, mas era dos sonhos dele em primeiro momento, tá? Saindo lá da loja, passou uma semana, já levou a namorada para lanchar, já levou a namorada para dar uma passeada. O carro começa ele é um rapaz super atento, né? Aquele primeiro carro a gente tem um ciúme. Começou a ver que tava, né, segundo as expressões dele, melando o motor de óleo. Né? Encerrou o relacionamento com a namorada e criou um relacionamento com o carro. Com o mecânico. Aí ele educadamente procurou novamente a revenda, né, e informou o problema, né, ainda antes de 7 dias, olha só. Né? Então ele foi lá, procurou a revenda, informou o problema. A revenda falou que ia mandar para o mecânico lá especializado verificar. Aí era um problema daquela vedação da tampa do motor. Tiraram, supostamente, vedaram e entregaram novamente para ele. Ele vinha de Santana, Macapá, o carro superaqueceu, quase pega fogo com ele dentro. Meu Deus. Né? Aí ele falou não, né? Já tinha ligado lá para o nosso escritório, falou diretamente comigo. E eu falei, olha, você tem um direito de arrependimento, já que é um bem altamente durável, de até 90 dias. Tá? Bens não duráveis, 30 dias. Bens duráveis, 90 dias pelo lojista. Então o lojista, tá, que coloca esse prazo de 2 dias é um negócio absurdo, porque a própria legislação fala no mínimo 30 para não duráveis e 90 para duráveis. Um liquidificador, uma TV é um bem altamente durável, um bem que é para durar anos, né? Então no mínimo 90 dias para quem vai comprar uma TV para a Copa. E lá no meio do jogo da seleção a bicha paga, né? Já que o prazo aí da Copa é só 1 mês e pouco, né? Dá tempo de trocar. Tranquilamente, procurar a rede logística. Eu comprei lá na loja americana, sem problema nenhum. Leva lá e exige a troca. O Código de Defesa do Consumidor ele fala o seguinte: você pode trocar por outro produto, ou você pode exigir o seu dinheiro de volta. Olha que coisa interessante, ele deixa essas duas opções, né?
Aí meu cliente foi lá, devolveu o carro, né, na empresa. Olha as situações que acontecem. A empresa não queria receber o carro. Não quero receber o carro, né? Eu falei para ele, faz o seguinte, tem um pátio lá, deixa a chave lá em cima e fala, oi, tudo bem? Tá aqui. Entregou o carro. O certo, né? Isso aí é claro que é uma prática abusiva por parte da empresa, poderia ser responsabilizada, por isso ele aciona o PROCON, inclusive, né? Isso se chama risco do serviço. Toda vez que eu me torno empresário, toda vez que eu vou atuar numa atividade empresarial, eu não faço meu balanço só em lucros e despesas. Eu tenho que colocar também a função risco, tá? Muitas empresas podem até quebrar por conta desse risco que ela tem que assumir, tá? Em razão do que ela oferece, tá? Não é o objetivo, é claro, do Código de Defesa do Consumidor também protege as empresas, é tanto para o consumidor quanto para as empresas, tá? Mas ela tem um risco pela atividade que ela desenvolve, tá? E eventualmente, se ela comprou um produto estragado, ela tem que tratar com o fornecedor e não jogar essa responsabilidade ao consumidor. No caso, ele devolveu o carro lá, a empresa não quis, né? E a gente entrou com uma ação requerendo o direito do consumidor dele e inevitavelmente a ação foi favorável ao pleito, a empresa teve que devolver os 20 mil reais do meu cliente e ainda pagou mais 5 mil reais pelos danos morais sofridos e só não pagou os danos materiais porque ele não comprovou as despesas dele, tá? E o lucro cessante também, é claro que esses 20 mil reais foram atualizados financeiramente, então a empresa poderia ter resolvido a situação de uma maneira amigável, que olha, eu vou lhe devolver os 20 mil e pagou quase 30 mil reais em relação, ou seja, teve um gasto desnecessário, né? A orientação jurídica não foi a mais adequada para a empresa. A gente diz no linguajar popular, à toa, né? À toa, exatamente. Poderia ter resolvido. Então, bens não duráveis, 30 dias pelo lojista, tá? Quando acontecer eventualmente com algum ouvinte aqui, algum telespectador da rádio, assembleia, esse tipo de situação, e o lojista falar, né? Só tem 2 dias para a loja, trata com o consumidor agora, fala, você conhece o Código de Defesa do Consumidor? Faz igual o Celso Russomano, né? Ele tira um rolo de papel higiênico, né? Uma caixa de... Eu só quero essa caixa de fósforo. Também. É a patrulha do consumidor. Do consumidor, né? Engraçado que tá tudo lá, né? Exatamente. Tá tudo lá e o consumidor não tem essa noção. Não tem essa noção. Então é um direito, 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, que vai ser aí 95% da Black Friday. Vai se tratar de bens duráveis, né? TVs, eletrodomésticos como um todo, máquina de lavar, essas coisas que é do interesse comum, né? Então, saibam que a loja é obrigada a trocar, a substituir por um outro aparelho ou outros aparelhos da loja que esteja no valor do que foi comprado, ou devolver o seu dinheiro, caso seja seu interesse, para comprar em outra loja, é um direito seu. É isso. 10 horas e 42 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Assembleia o advogado Alexsandro Gama. Ele é especialista em direito criminal e também em direito do consumidor e fala com a gente especialmente sobre esse período agora de Black Friday, mas também a gente já estende essas orientações para o fim de ano, vem as compras de Natal aí, daqui a pouquinho inclusive já inicia o ano, a gente tem compra de material escolar, o que pode e o que não pode exigir na lista de material escolar. Então, direito do consumidor é uma pauta que dura o ano inteiro. Doutor, ouvindo rádio esses dias, me chamou a atenção uma loja que separou alguns itens para a Black Friday. E ali tem desconto maior do que os outros itens da loja que não estão dentro da promoção. A loja pode fazer isso? E aí, se ela coloca ali produtos específicos, não seria aquele chamado ponta de estoque, aquele produto que não tem uma saída legal e acaba entrando nesse período de promoção? Sem problema nenhum. Também, como eu disse, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem a primazia de defender o consumidor, por óbvio, tá? A lei foi feita para isso, porque o consumidor ele é sempre a parte mais fraca da corda, né? A parte hipossuficiente, a lei deixa bem claro isso. Mas também ele protege o lojista, tá? E dá alguns direitos ao lojista, dentre eles esse aí, de poder separar certos produtos, desde que não discrimine consumidores, isso é muito claro também, mas separar certos produtos, tá? Alguns produtos com avaria, por exemplo, ele pode dar um desconto absurdo, né? Aí sim, um desconto de 50%. A TV tá com risco aqui. Inclusive é uma dica, né? Quem não tem muito, o que vai influenciar um risco, né? Tem gente que tem
um certo toque, não gosto de ver nada, né? Mas tem um risco, a TV era 5 mil, custa 2.500, não vai fazer diferença nenhuma para eu ver meu jogo na Copa, vai ficar bonito lá na minha sala, né? Então, é um direito também do lojista, mas tem que ser avaliado com muita delicadeza. Se o consumidor eventualmente verificar que está se estabelecendo um certo preconceito entre consumidores ali, tá? Ele pode acionar os órgãos de defesa para notificar a empresa e retirar. Mas ele pode fazer assim sem problema nenhum, sobretudo com produtos com avaria, ou produtos que não tem muita saída, como o próprio Gilberto falou, produtos que estão lá na ponta de estoque há muitos anos já ali, ou meses sem venda, sem problema nenhum, é um direito também do lojista. Doutor, ultimamente, vamos passar agora para um outro tema, mas que é muito interessante, inclusive já deu caso de polícia, e são os casos dos consórcios ultimamente que estão sendo feitos, praticados aqui no Amapá. O cidadão vai atraído por uma propaganda na internet, a venda de um carro, aí o cidadão vai lá, manda mensagem, vem aqui no escritório. Quando ele chega lá, é um escritório, né, de venda de consórcio. Diz, olha, você tem que dar tantos R$1.000 para você ser contemplado na primeira e tal. E aí o cidadão não é contemplado e aí ele cai no consórcio. Ele compra um consórcio de, vamos dizer, R$150 mil. Só que ele só vai descobrir crédito, depois. Né? É uma espécie de carta de crédito. Ele só vai descobrir isso depois. Porque a empresa, né, não explica direitinho o consórcio. Ele diz que é o carro. Inclusive tem empresas dizendo assim, olha, a empresa vai contemplar com mais tantos mil para que você possa ser contemplado na primeira assembleia. Né? O que o consumidor deve fazer nesse caso, doutor, se ele for lesado? Por exemplo? Que pergunta interessante. Me empresta a caneta? O Código de Defesa do Consumidor também é claro em relação a isso. Veja bem, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala a respeito de como ela deve oferecer o produto, tá? Isso também tem que ser o mais claro possível. A empresa tem que ser cristalina, tá? A respeito da venda do produto ou do serviço também. A gente está falando muito de produto, mas serviço também vai estar incluído aí na Black Friday, tá? Olha só, se eu falo que essa caneta azul aqui, tá? Ela é de tinta infinita, tá? Eu estou vendendo uma coisa que não é verdade, tá? Logo, essa relação de consumo, ela vai ser uma relação de consumo aí totalmente travestida, né? Nesse sentido de estar vendendo gato por lebre, tá ok? Logo, nesse caso, quando se vende um consórcio, o consórcio estabelecendo, ele tem uma legislação própria para venda, tá? Tem uma lei própria, só que trata de consórcio, e condicionar a venda de um consórcio, tá, a uma entrada, a um lance, é uma prática totalmente abusiva por parte das empresas, tá? Sim. Então, condicionar isso pode gerar uma ação indenizatória por parte do consumidor em face da empresa por falta de clara informação na venda do produto, tá? Então, acontece muito isso aqui na nossa região. Infelizmente, acontece demais, tá? Acontece inclusive com vendas de produtos bancários, tá? Em que o indivíduo, ele, por exemplo, uma fraude muito comum, tá? Aqui na nossa região, é a venda de cartão de crédito como empréstimo. É um absurdo, né? Isso teve, é claro, essa prática abusiva em outras partes da federação, mas na Amapá isso foi gritante, né? Se falar com alguns servidores aqui, por exemplo, certamente alguns caíram nessa, de falar assim, ó, você pega esse empréstimo aqui, vai pagar em tantas prestações, tá? E o indivíduo começa a pagar lá e tá afoito, né, pelo valor para realizar algum sonho, exatamente, ou até uma questão de saúde, sim, e pega o dinheiro e passa 2, 3 anos, 4, e ele vê que nunca para. Aí procura o escritório e vai ver que, na verdade, ele comprou um cartão de crédito. Tá? Aquilo que foi disponibilizado para ele foi um saque de cartão de crédito. Então ele vai pagando só juros de cartão de crédito, tá? Que nunca vai acabar. Se ele não entrar em um acordo com a empresa, nunca vai ter fim. Então, a respeito do consórcio, é a mesma tese. Tá? Se o indivíduo vende o consórcio, a primeira coisa é que ele não deve condicionar o lance ao consórcio, nem prometer que vai se efetivar. Porque, segundo a lei de consórcio, é bem clara, o consórcio é um grupo de consumidores que se reúnem
para estar pagando a sua cota, parte ali, que é um valor bem abaixo de uma mensalidade de um financiamento. E junto a essa cota parte, esse grupo vai ter um sorteio mensal de um veículo, porque todas aquelas parcelas reunidas terão condições de arcar com o veículo mensalmente. Sim. Mensalmente. Ou seja, se você contratou um consórcio de 48 meses, tá? Nesses 48 meses, certamente você vai ser contemplado. Pode ser no Tem que primeiro ser. mês ou pode ser no mês 47, tá? Mas você vai ser contemplado. E eventualmente pode acontecer de não ocorrer sua contemplação, quase todo mundo do grupo ganhar, né, entre aspas, porque não se ganha um produto que você compra, né, com um valor abaixo por conta que você não pega o produto de cara, tá? E você vai ganhar na verdade não novamente, né, vai ter direito a uma carta de crédito de tudo que você investiu. É um investimento saudável, tem correção monetária, atualizações, juros, inclusive, salvo o melhor juízo, acima da poupança, né? Então é um investimento saudável de você fazer e pega essa carta de crédito ao final, se não for contemplado, e tem acesso a qualquer, né? Uma carta de crédito de consórcio é algo certo. Então muitas empresas aceitam, né, ter uma conta do grupo, tudo certinho. Agora, condicionar essa inscrição no grupo de consórcio, tá? Com a oferta de um lance, que é uma oportunidade também do consumidor, né? Ele paga lá uma parcela de R$380, mas ele pode dar um lance lá de R$6.000 todo mês, tá? Sai um carro para o sorteio geral e sai também um carro para quem oferta lance. Sim. É aquela pessoa que já dá uma boa porcentagem do produto. Mas condicionar isso é uma prática altamente abusiva, passiva de responsabilidade por parte da empresa, né, que faz esse tipo de prática através de seus funcionários. Ah, mas aí não foi autorizado pelo chefe. Não interessa, tá? A partir do momento que a empresa contrata um funcionário para trabalhar e eventualmente ele faz algo com ou sem a autorização da empresa, risco do serviço. Pois é, inclusive, essa pessoa que a gente conhece, ela foi atraída pela propaganda do carro, e quando chegou lá na empresa, segundo relatos dele, ele foi levado para uma outra sala. Só, olha, quando tu entrar naquela sala, tu não diz que a empresa vai oferecer os tantos mil para que tu possa ser contemplado na primeira assembleia que vai acontecer daqui a 2 dias, ou amanhã. Lembra Entendeu? que eu falei ainda há pouco do risco do serviço? Sim, É exatamente isso. O empresário ali, que geralmente são empresas gigantes, que praticam esse tipo de contrato, consórcio, como Chevrolet, como outras empresas aí, né, via de regra de âmbito nacional, porque até para fazer o cadastro no sistema nacional bancário a respeito de consórcio, essas coisas, tem que ser uma empresa com renome, né? Então, o risco do serviço, o empresário, ele está adstrito a isso. Se o funcionário dele pratica essa atividade comercial dessa maneira abusiva, infelizmente a responsabilidade será dele. Tá? Eu queria voltar à questão da Black Friday. Nesse período de pandemia, as vendas online cresceram muito em todo o país e algumas grandes marcas varejistas acabaram criando uma estratégia bem interessante para ajudar os chamados pequenos comerciantes, que foi incorporar nas suas plataformas outras lojas. Eu compro um produto no site de uma grande loja e esse produto de repente não chega. É comum, por exemplo, o cidadão comprar um telefone de última geração e receber ali um tijolo. Já vimos muitos casos a respeito disso. Ou o produto vem danificado, vem com defeito. De quem eu vou cobrar esse reparo? Da grande loja varejista ou da loja pequena que vendeu dentro da plataforma dessa grande loja? Gilberto, novamente com uma pergunta espetacular, super moderna a respeito do tema, que o direito do consumidor cada vez mais está se modernizando, né? Pois bem, isso é muito interessante. Até em relação à nossa forma de consumir hoje, que a gente nem pega mais em dinheiro, é tudo no Pix, né? É tudo na transferência. Então, a respeito disso, grandes empresas vêm incorporando outras. É uma estratégia de mercado. Ela ganha com isso também, como Magazine Luiza, Carrefour, né? Americanas, estão incorporando empresas nelas, tá?
e se utilizando como uma plataforma. De quem é a responsabilidade quando eu recebo um tijolo? De ambas. Olha que coisa interessante. Então o consumidor, eventualmente, ele faz a reclamação de seu direito de forma, é claro, consensual, junto de qualquer das empresas, e não tendo efetividade, ele pode ajuizar uma ação tanto contra a primeira quanto a segunda. Quantas empresas estiverem envolvidas naquela transação comercial, o Código de Defesa do Consumidor é claro, a responsabilidade é solidária, tá? Olha só, a título de exemplo também, o que está acontecendo muito em todo o Brasil é o golpe do boleto falso, tá? Alerta aos consumidores de plantão, é claro que o tema hoje aqui é Black Friday, mas também é direito do consumidor como um todo, né? O financiamento de veículos, a gente sabe que é algo muito forte no nosso país. E o que foi que aconteceu muito, sobretudo na pandemia, tá? Um indivíduo deixava atrasar 2 parcelas de seu veículo, por exemplo, que é muito comum, sobretudo nesse tempo de crise, né? E o banco já começa as notificações e tudo mais para querer receber o valor e não entrar com uma ação judicial. Às vezes é dispendioso para o banco, por isso que ele deixa ficar 3 parcelas, via de regra, porque ele já vê que tornou um risco. Sim. Até 2 parcelas ele deixa levar, né? Lá no contrato, para quem não sabe, não carece, basta uma inadimplência, tá? Passou do dia do pagamento, o banco já tem direito a reaver um contrato de alienação fiduciária, via de regra, tá ok? Então, nesse caso, gente, o banco entra com a ação de busca e apreensão. Mas o que acontece? Quando está com 2 parcelas, uma cliente minha, por exemplo, agora no auge da pandemia em 2020, do final de 2020, ela atrasou 2 parcelas, estava com problemas financeiros, que é extremamente normal, né? E recebeu um contato, como recebia corriqueiramente, tá? Pelo WhatsApp, pelo telefone, de o banco falando, olha, fulana de tal, tudo bem? Falou o nome dela completo, falou o número do contrato completo. Olha só, atentem para isso, tá? Esse contrato tal, a marca do carro, o estilo do carro, a cor do carro. A senhora tem uma parcela de R$ 1.080, tá? Que tem 2 em atraso. Então são 1.080 mais 1.080. A senhora tem ciência? Todo profissional. Sim, tenho ciência, perfeitamente. Inclusive eu estou pagando hoje. Eu consegui o dinheiro, eu vou pagar hoje. Certo? Então essa parcela vai dar 2.000, né? R$160, tá? Com mais os juros, fica 2.400. Só que eu vou deixar para a senhora por 2.200. Ou seja, eu vou cobrar só R$40 de juros. A senhora tem como fazer esse pagamento hoje? Poxa, de 2.400 para 2.200 já vou ganhar aqui um desconto, né? Pode mandar, por favor, o boleto. Mandar o código de barra, um boleto do banco financiador do carro. Eu acho que posso falar, não tem problema nenhum aqui. Santander, né? Com timbre do banco, código de barra. Olha isso, tá? E ela pagou. Aí pagou isso em outubro, né? Quando foi comecinho de dezembro, o banco ele pegou, entrou em contato com ela e falou o seguinte: veja bem, a senhora está com 4 parcelas atrasadas já. Como assim? Não, negativo. Eu paguei para o banco. Vai entrar para a 4ª. Tem 3 na verdade. Não, eu sei que uma está em atraso, que eu vou pagar inclusive o mais breve possível. Mas as 2 que estavam lá para trás eu já paguei. Não, senhora, não tem nossos sistemas. Ela encaminhou o comprovante, o boleto e o comprovante de pagamento. E o banco falou: olha, infelizmente não foi pra gente. Procurou nosso escritório imediatamente. E eu verifiquei que ela tinha sido vítima de fraude do golpe do boleto falso. Eu fiquei abismado. Com a complexidade. Eu trabalho já há 9 anos com direito do consumidor, tá? Eu fiquei abismado com a complexidade e a perfeição da fraude que um ser humano médio não conseguiria identificar. Eu levei o caso à Justiça do Estado do Amapá, foi um caso emblemático, inclusive, que é de precedente, penso eu, tá? A posição dos julgadores até aquele momento era contrária, dizendo que era responsabilidade do consumidor ver como é que ele estava pagando, tá? Só que o nosso caso foi tão emblemático, eu consegui comprovar, chegou na turma recursal dos dados especiais do Estado do Amapá,
aos juízes recursais que realmente um ser humano médio não teria capacidade. Como que alguém manda, como que um fraudador, ele sabe o valor da sua parcela, ele sabe o número do seu contrato, placa, tudo, o que aconteceu aí, certamente... Vazamento, né? Exatamente. Aconteceu um vazamento de informações por parte, era o Banco Hyundai, já adiantando, tá? E quem intermediou esse pagamento, o que os fraudadores estão utilizando? Eles não utilizam uma conta aqui no Banco Bradesco, porque é muito fácil de localizar, você tem que colocar seu endereço e tudo mais lá. Sim. Eles utilizam aquelas contas virtuais, por exemplo, no caso foi o PagSeguro, tá? Que não identifica, não preciso colocar, eu posso colocar um endereço falso lá numa conta virtual, Sim. sem problema nenhum. É verdade. Então, eles colocaram lá certamente o nome de um laranja, com um endereço totalmente falso, tá? É claro que o CPF tem que ser válido, mas o endereço pode ser falso, colocaram o nome de um laranja qualquer lá, tá? E estavam fazendo esse tipo de fraude. Saiu até uma reportagem no Fantástico a respeito disso, que um banco de dados de uma grande empresa dessa vale milhões no mercado aí, de hackers, né, do mundo, que invade esse tipo de sistema. Nossa Deep Web, chamada Deep Exatamente, né? E foi certamente o que aconteceu. Os juízes recursais ficaram abismados, falaram que nunca tinham pego um caso com tamanha complexidade e acredito que abrimos um precedente, certamente. Essa minha cliente não foi a única vítima aqui no estado do Amapá, sobretudo no Brasil, desse golpe. Imagina quantos milhões de reais esses fraudadores aí, estelionatários, não cometeram dessa forma. Então, tá? Ficar atento aí os consumidores nesse tipo de prática, né? Sempre quando for pagar, verificar, no caso lá, qual era a atitude correta ela fazer quando ela fosse pagar, e não foi só uma. Já recebi no meu escritório, só esse ano, cerca de 10 casos de boleto falso. Olha aí. Só daqui da Amapá, só da região. Só os que procuraram no meu escritório, fora os que procuraram outros escritórios, para vocês terem uma noção, né? Então, a responsabilidade nesse caso, voltando, fiz todo esse contexto, eu responsabilizei tanto a Hyundai, que era a principal, olha só, mas eu também responsabilizei a PagSeguro. Olha que coisa interessante. Exatamente. Solidariamente. Olha, e nem foi responsabilidade total da PagSeguro, mas só o fato, Gilberto, de ela ter participado da transação, o Código do Consumidor já atrai a responsabilidade integral dela. Eu coloquei a assinação, por exemplo, olha. O nome do site é PagSeguro, mas de seguro não tem nada, com todo respeito. Sim. Sim, mas ela tá. Se algum representante estiver ouvindo, por favor, melhorem. Por quê? O que foi que eu coloquei na ação lá? Que a empresa se diz uma oferta, um meio de transação seguro. E, na verdade, é um limbo de informação e ferramenta para o fraudador. Você já pensou um fraudador dentro desse site, PagSeguro, ele consegue simular o timbre de uma outra instituição bancária? Exatamente. Isso aí é uma ferramenta absurda para que ele cometa tipo de fraude. Se você deve lá para o Banco do Brasil algum financiamento e eu coloco um timbre do Banco do Brasil, seu nome, seu CPF, número do contrato, você vai estranhar? Dificilmente. A atitude da cliente seria uma atitude de olhar na hora de enviar para quem está indo destinatário. Só que isso não é de um ser humano médio. Isso é de um especialista, de alguém que entende mais, e até um especialista poderia cair. Sim. Mas, sobretudo, uma consumidora, no caso, era jornalista, a outra era servidora pública, que não vai, né, naquele afã ali de pagar. Da boa fé também. Exatamente. Né, como é que você vai pegar agindo de boa fé. Um banco? Então, ganhamos a representação, tá? O juiz falou, ou a PagSeguro paga, ou a Hyundai paga, ou vocês dividem. Sim. Mas isso é problema de vocês, tá? No caso lá, elas optaram por dividir o dano, deu cerca de 30 mil reais, cada uma pagou seus 15 mil reais atualizadamente, né? E ficou por isso. Então a responsabilidade, nesse caso, dessas grandes empresas como Casas de Bahia, Americanas, enfim, Magalu, né, que eu vi que está incorporando, está se tornando uma prática comercial muito comum. Certamente esse tipo de prática, Gilberto, já passou pelos órgãos nacionais, tá?
para ocorrer esse tipo de prática comercial, tem que passar pelos órgãos de controle nacional para não caracterizar um abocanhamento do mercado de maneira muito agressiva. Então tem toda essa regulação do CAD, esses institutos de âmbito nacional. Certamente isso já está aprovado, porque essas empresas estão praticando isso realmente, um termo super pertinente. Não esperaria uma pergunta menos inteligente do amigo, né, a respeito disso, porque está se tornando uma prática comercial muito comum. A gente vai avançar agora, doutor, então, para o âmbito internacional. Pronto. Estamos no período da globalização e nós temos grandes empresas agora Peguei sua caneta aqui. internacionais entrando no mercado brasileiro. Certo. Shopee, Maravilha. AliExpress também, Maravilha. chegando. Demora um pouquinho, mais chega. O produto atravessa literalmente o mundo, né? Coisas vêm lá da China, chegando aqui ao Amapá. Essa é uma das vantagens da nossa globalização. Nesse caso, desses sites, por exemplo, Shein, Shopee, como fazer? Porque a legislação brasileira é uma, a legislação do país onde essa empresa está hospedada é outra. Como tratar dessas questões de problemas que envolvem direito do consumidor? Maravilha. Olha aí, já estamos aumentando a complexidade da conversa, tá? Como é que acontece nesse caso? Como essas empresas são de âmbito internacional, é claro que o nosso âmbito de atuação, tá? Ele não ultrapassa as nossas fronteiras. Então, vai se considerar o direito do consumidor de regra a partir do momento que o produto entra no Brasil ou aquela prática comercial virtual no nosso âmbito de atuação nacional, tá? Como o âmbito, né, pode se tornar internacional, aí, Gilberto, vão entrar as regras de trato de direito internacional, tá? Onde tem que ter tratados com os outros países, que às vezes não tem. Infelizmente, comprar um produto do exterior é uma compra, às vezes, no escuro. Arriscada. Você pode receber uma pedra, né? E se aquela empresa não tiver sede no Brasil, vai ser um trato extremamente delicado. Se não tiver tratado, o que é raro, né? Um país ter um tratado assim de liberdade, sobretudo no julgamento de casos com outros países, é um negócio muito sério. Você tem que avaliar isso muito delicado, porque fere a soberania nacional, né? Então, como é que o país vai interferir juridicamente no meu? Não é bem assim. Então, tomar muito cuidado, produto da Shopee aí. Agora ela já tem sede, né? Então, já normal, legal, eu vi que teve até briga, né? Foi a Shein. Na abertura da loja aqui no Brasil. Em São Paulo, isso. Então, tendo sede, não precisa ter sede física. Mas avaliando lá o consumidor mais atento, vai na internet, coloca lá loja internacional, lá o nome da loja, Brasil. Se tiver um CNPJ, já tem responsabilidade legal no nosso país, a gente já pode acionar a justiça, tá? Que as contas são as mesmas, então a gente manda bloquear as contas depois, eventualmente, mas uma empresa desse porte certamente pagaria tranquilamente eventual dano que causasse ao consumidor, penso eu. Menezes e doutor Alexandre, a gente tem um ouvinte na linha aqui, o Leonardo Trindade, e ele tem uma pergunta para o senhor. Léo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Menezes, bom dia, Gilberto. Muito boa essa presença do doutor aí com vocês, porque eu, como presidente da ANCAP, da Associação dos Músicos e Compositores da Amapá, a gente é responsável por artistas diversos, né? Cantores, compositores, banda, DJs, principalmente os trabalhadores da noite. Então, nós temos um problema, que é assim, às vezes o dono, o proprietário do estabelecimento, ele tem uma relação com o artista, dizendo assim, olha, vou te pagar o cachê X para te tocar de tal hora a tal hora. Aí acerta tudo isso verbalmente, que eu acho que é uma coisa também que a gente tem que amadurecer. Sim. Aí quando termina o evento, ele diz assim, olha amigo, rapaz, o movimento não deu bom, só eu poder te pagar a metade do acertado. E às vezes a gente solicita um recibo, porque o artista precisa desse recibo para comprovar em editais de que ele vive exclusivamente da música ou da noite, entendeu? Então ele precisa desse documento com o CNPJ. E a maioria das vezes eles não dão recibo, não dão nota fiscal e tem essa prática de às vezes quebrar o cachê do artista justificando que não deu movimento, que não deu muita gente, que
ele não ficar no prejuízo, ele vai dividir o prejuízo com o artista. E nós não temos acesso ao borderô, não temos acesso ao faturamento dele. Como é que a gente deveria agir nesses casos aí, que são muitos artistas que precisam desse apoio para tirar essas dúvidas nossas, doutor? Muito obrigado aí, um bom dia para o senhor, um abraço a todos da bancada. E aí, doutor, eu posso vincular o meu faturamento ao pagamento do cachê do artista ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Muito boa pergunta, o nome do ouvinte? Leonardo Trindade. Presidente da ANCAP. Leonardo Trindade, é um prazer estar podendo responder ao seu questionamento, né? O Leonardo perguntou aí para quem está ouvindo, né? A respeito de contratações que via de regra acontecem entre donos de bares, boates, eventualmente, e os músicos. E ao final do show, depois do show, né, se muda a regra do jogo e fala, olha, não deu tão bom, então vou lhe dar metade do repertório não estava muito legal. Vou lhe dar metade do cachê, etc. Né? Ao Leonardo digo que a situação em si não se trata especificamente em regra de relação de consumo, tem tudo isso, olha só que coisa interessante, mas sim de regra contratual, tá? É claro que o direito do consumidor também estabelece, né, está incluído as regras contratuais no direito de consumo, mas aí ficaria estritamente, já que são interpartes, né? Ele não está, em tese, ali vendendo para uma coletividade, isso é muito importante, ou, enfim, né? Ele está sendo contratado para fazer um show, né, naquele determinado local ali que é contratado. Enfim, respondendo a Leonardo e todos os músicos do estado do Amapá que eventualmente estiverem assistindo aqui e ouvindo a Rádio Assembleia Legislativa do estado do Amapá, tá? O que deve ser feito? A primeira regra contratual é a liberdade entre as partes. As partes no nosso país têm liberdade de contratar o que elas quiserem, tá? Tem um brocado jurídico que a gente diz que o contrato, as regras estabelecidas nele, fazem lei entre as partes, coisa forte, né? Verdade. E é pura verdade, tá? Então, se o dono lá da casa de show oferece um valor, né? Vou lhe oferecer aqui R$1.000 pela noite, tá? Você vai trazer lá os seus equipamentos, a sua banda, ou eu vou dar o equipamento à banda, e aí, a partir daí, tá? Terminando o show a gente acerta. E no final do show, né, depois de todo um trabalho, ele vem falar, olha, não deu tão legal, vou lhe dar só 500. Ele descumpriu a regra contratual que foi estabelecida, tá? É um direito seu receber o valor integral. Doutor, mas não tinha contrato ali estabelecido, etc. Não precisa, gente. O contrato, tá? Ele não precisa ser escrito. A partir do momento em que você veicula verbalmente, tá? Ou até de maneira escrita, através do WhatsApp, ninguém mais fala hoje em dia. Verdade. Todo mundo piorou, porque tem uma prova ali robusta, que é uma conversa de WhatsApp, tá? Em que se estabelece um valor, independentemente, novamente, lembra do risco do serviço? Sim. Não interessa ao músico se não teve lucro ou não. Isso é uma situação do empresário, tá? Ele que deve ter o risco do serviço. Ele lucra bem para isso, para ofertar esses serviços, e eventualmente pode ter algum prejuízo numa noite ou outra, é uma responsabilidade total dele. Então fica aí ao Leonardo, da ANCAP, né? Isso. Esse posicionamento, e a todos os músicos do estado do Amapá que cobrem o seu cachê na integralidade. Eventualmente, doutor, se não quiser me pagar na integralidade, eu tenho como comprovar, mas foi só uma conversa, doutor. Converse via de regra na frente de uma terceira pessoa, isso é importante também, sim, que vai servir de testemunha futuramente, mas se tiver no WhatsApp, não melhor tem ainda, nem o que contestar, né? Entre com uma ação de cobrança, né? Eventualmente até alegando lá eventual lucro cessante ou perdas e danos, porque você teria que receber o valor naquele momento. E a partir dali, você já contava com aquele valor para alguma despesa atual e tem que, às vezes, até emprestar um dinheiro. Se você conseguir comprovar tudo isso aí, pode ganhar, além do seu cachê, um valor a mais. Fora o dano moral que gera, né? Fora o dano moral de você arcar com um compromisso, prestar o seu trabalho e eventualmente não receber. Então fica aí o recado aos músicos, né, que devem cobrar, mesmo que o contrato seja verbal, é um contrato, o contrato faz lei entre as partes, novamente aqui reafirmo, tá? E
tanto também aos donos das casas de show, para que evitem, né? E isso porque pode gerar uma ação, como eu estabeleci naquele caso do carro, resolve-se a coisa de uma maneira administrativa, vai ter muito menos prejuízo do que se resolver de maneira judicial. Muito bem. 11 horas e 14 minutos, já estamos no avançado da hora, meu querido José Menezes. Eu confesso que tenho muitas dúvidas, a gente vai marcar um outro bate-papo, inclusive, para falar um pouco mais sobre direito do consumidor, que é sempre muito interessante, porque é muita coisa todo mundo que compra tem, e todo mundo vende. todo mundo consome produtos, serviços, e essa relação de consumo, ela precisa ser uma relação saudável acima de tudo, Sem sombra para de que dúvida. essas questões não cheguem no judiciário. Para finalizar, doutor, não consegui resolver o meu problema de forma amigável. Devo procurar quem? Um advogado, o PROCON, a Defensoria Pública, o juizado de pequenas causas, a depender do valor? Qual é a orientação para o consumidor? Que legal, Gilberto. Que legal aqui a pergunta do Gilberto. Foi uma entrevista super produtiva e já adianto a respeito do questionamento feito, né? O problema surgiu na Black Friday aqui. Eventualmente, eu comprei uma TV, a empresa não quis, depois que deu problema no aparelho, no prazo de 90 dias, trocar. Esse prazo pode ser estendido. A TV coloca lá, a fabricante coloca 5 anos de garantia, 90 pela loja, 5 anos pela empresa. Então são 5 anos lá e mais 90 dias, 5 anos e 3 meses para efetuar essa troca. Deu problema, pode procurar qualquer desses órgãos que você citou, tá? E profissionais eventualmente, pode se procurar o PROCON. A minha orientação é que procure a empresa no primeiro momento, a empresa não quis resolver o caso, tá? Se achar mais conveniente, procure o PROCON. Se eventualmente não tiver um atendimento saudável, que a gente sabe que é uma realidade, infelizmente. Até porque a demanda é muito grande. É muito grande. Procurar um profissional, um advogado, né? Uma advogada que pode atender aí a sua demanda, tá? De maneira tranquilamente, de preferência que tenha uma atuação voltada para esse mundo do direito do consumidor, tá? Também pode procurar, caso não tenha interesse em arcar com os custos do serviço, a Defensoria Pública, que está lá para auxiliar em todas as pessoas hipossuficientes, né, nesse tipo de prática, que não tem condições de pagar um advogado, etc. Tá? E pode procurar também, olha só que coisa interessante, diretamente os juizados especiais, as antigas pequenas causas, Sim, né? Que variam aí, você pode entrar com uma ação judicial com um bem de até um valor, na verdade, de serviço ou produto, 20 salários mínimos pode se ajuizar sem advogado, tá? Que dá um bom valor, né? 20 salários mínimos vai dar 20 e poucos mil reais aí. Isso. Então é um bem de um valor muito vultoso. Acima disso, a legislação 9.099, a lei 9.099 de 1995 estabelece as regras de juizado especial. Demanda que seja com advogado, em razão da complexidade, de 20 a 40 salários, que é o teto do juizado especial, tá? Mas até 20 salários mínimos pode procurar o juizado pessoalmente. Temos 7 varas de juizado especial aqui em Macapá, já adiantando, e em todo município as varas são de cunho comum, então lá o fórum no seu município aí pequeno, aqui em Macapá são 7, tem na Unifap, tem no Juizado Norte ali, o doutor Marconi Pimenta é o juiz titular, inclusive faz várias sessões de conciliação. Zona Sul, tem a Dr. Zona Naif, Sul, exatamente, o Dr. Naif lá na Zona Sul. Tem o Central, tem 3 varas de juizado aqui, mais uma de microempresa, né? Então, pode procurar diretamente o juizado no setor que a gente chama na legislação de atermação, mas pode ter outro nome eventualmente lá. Onde é que eu faço uma demanda, né? Diretamente vai lá, né? E faz a sua demanda. A gente, é claro, sempre orienta que procure um profissional, né? Não vejo que vai lhe dar muito pelo contrário, o profissional também tem interesse, porque ele vai cobrar todos os seus direitos ali de maneira muito veemente, né? Vai cobrar danos morais, eventualmente, né? Não que lá na atermação do juizado não vai ser feito, né? Mas na hora de debater os direitos, etc., a empresa vem certamente com uma equipe de advogados fortíssima. Se debruça em cima daquele caso. Exatamente, e você vai estar sozinho, né? Então, a orientação é sempre procurar um profissional, vai ser muito mais rentável para você, tá? Na busca aí, penso eu, né? É claro, mas tem todas essas possibilidades, fica a seu critério, na busca dos seus direitos nas relações de consumo. E para você que vai aproveitar as promoções da Black Friday, uma cautela acima de tudo, observar bem as promoções. Eu costumo dar um exemplo de um professor que eu tive no cursinho preparatório de raciocínio lógico e matemático. Ele dizia
quando a questão estiver muito fácil, você imagina uma mulher bonita, imagina você feio, e aí essa mulher de repente se interessou por você. O que você faz? Desconfia. Então, se tiver muito fácil, se a promoção for muito boa, desconfie, analise com carinho, analise com muita cautela. Os sites, por exemplo, tem o cadeado ali, que é uma função de segurança para você checar se aquele site ele é seguro. As empresas têm avaliação de reputação, os produtos têm avaliações também que estão lá, esses produtos. É importante não se precipitar para aproveitar uma promoção e de repente aquilo se transformar em um problema. No mais, boas compras para quem vai aproveitar essas promoções da Black Friday. Lembrando que não é só produto, tem serviço, tem negociação, mutirões de negociação, tem gente que está devendo e os bancos, as financeiras estão aí com promoções também. Nesse período de Black Friday tem promoção para todo lado. Doutor, obrigado pela entrevista e a gente fica à disposição. Sempre que der, a gente volta a bater um papo aqui a respeito de direito do consumidor, principalmente. Eu que agradeço o convite, Gilberto, toda a bancada, todos aqui que estão presentes na rádio aqui, Assembleia. Foi muito proveitoso, penso eu, o papo aqui hoje. Né? Sem sombra de Teve dúvida. até perguntas aí dos ouvintes. Né? Espero ter esclarecido de maneira mais límpida possível aí todas as dúvidas, tá? E sempre é um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, né? Explicando para o povo os seus direitos, né? Seja ele na área do consumidor ou qualquer outra área que eventualmente a gente vier a tratar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, até uma próxima. É isso. 11 horas e 21 minutos, vamos embora. Vamos embora. A gente agradece a sua audiência, você que nos acompanha desde as 9h15. Hoje nós entramos às 9h15 da manhã e avançamos 2 horas, né? Fomos 2 horas de programa e mais alguns minutinhos, né? E amanhã a gente volta a partir das 9h. Amanhã a gente volta, logo após o programa Conexão Senado, pela Rádio Senado. A gente tem então esse compromisso marcado aqui pela 93.9 FM. Acredito que amanhã, já com a nossa internet estável e a nossa transmissão também na íntegra, em tempo real, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. O programa de hoje teve Luiz Carlos na operação de áudio, Claudeci Santos no trabalho técnico, Rodrigo Rodrigues na nossa transmissão pela internet, Dionaldo Silva na engenharia técnica. A apresentação foi de José Menezes E Gilberto Pimentel. Não mude de estação. Na sequência tem Nosso Canto e o melhor da música regional. A gente volta amanhã. A todos, um ótimo dia e até lá. O câncer de próstata